Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora com a melhor postura, super flexível, equilibrada. Ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes da Rádio Band News FM. É um prazer estar aqui com vocês novamente esta semana, com muito equilíbrio, com muita paz, com muito alongamento, muita flexibilidade, segundo Bruna, né? É isso aí. Bom, eu falei de postura, flexibilidade e equilíbrio, porque esses fatores são o fio condutor da nossa conversa de hoje sobre Pilates. Um método criado há pouco mais de 100 anos por um alemão e que ganhou o mundo. Esse alemão, aliás, se chama Joseph Pilates. E não é difícil a gente se deparar com estúdios por aí, né? Mas será que todos esses estúdios seguem os mesmos princípios? E você sabia que existem variações do Pilates, incluindo o balé? A gente convidou uma especialista nesse assunto que vai deixar todo mundo com vontade de se alongar hoje, a fisioterapeuta Carolina Campanari, que estudou justamente o Pilates clássicos com a discípula de Joseph Pilates nos Estados Unidos. Carol, um prazer enorme te receber aqui no Band News Informa. O prazer é todo meu, muito feliz em estar aqui hoje para a gente compartilhar um pouquinho desse assunto tão interessante que é o Pilates. Legal, vamos lá então, Carol. Como eu falei, a gente vê muitos estúdios por aí, né, de Pilates hoje em dia, mas dá pra gente dizer que existe um Pilates original e aí o que a gente vê hoje nos estúdios são algumas variações desse primeiro método? Na verdade é assim, o assunto vai até além disso, né? Se a gente for falar na origem do Pilates, veio de Joseph Pilates, como vocês já mencionaram. Ele criou um método de exercício físico para superar os próprios limites, né? Para trabalhar no corpo dele, porque ele tinha alguns problemas, se é que eu posso chamar assim, e ele queria melhorar o condicionamento físico, a saúde, e foi desenvolvendo esse método, que foi chamado Método Pilates, por conta do sobrenome dele, e ele foi difundido pelo mundo, e hoje ainda é muito difundido, mesmo após a morte, né, de Joseph. Porém, como ele morreu e não deu tempo de regulamentar o método, o Pilates foi modificado, né? Então, cada escola de Pilates, cada curso de Pilates tem aquela pitadinha de personalidade própria, modificando o método das suas origens. Mas a gente pode falar então um pouco sobre os princípios do método original? Quais são? Podemos. A gente tem diversos princípios, né? Entre eles, que Joseph pregava muito, é a respiração, o centro, a concentração. Então, são métodos do Pilates original, que a gente denomina hoje de Pilates clássico. Existem escolas que ainda ensinam o Pilates clássico, mas são poucas no mundo. Como é que é o tipo de movimento? Porque a gente escuta muito as pessoas, assim, para os ouvintes entenderem o que é o Pilates, né? E o que ele preconiza o que exatamente ali, de cara, independentemente de ter essa pitada que você diz de personalidade ou puxar mais para um lado. O que a pessoa encontra ali no dia a dia? Bom, Pilates você vai encontrar uma série de exercícios que pode ser os originais criados por Joseph ou não, porque o que a gente entende hoje é que movimento faz parte do Pilates, sendo ele criado por Joseph Pilates ou não. O que acontece é que o Pilates, na sua essência, ele trabalha movimentos lentos, sequenciados, movimentos que visam a segurança, né, do paciente, do cliente, enfim, sem lesão, sem impacto, que trabalham flexibilidade, alongamento. Então, eu acho que isso é de uma maneira global, o que as pessoas podem encontrar nos estúdios de Pilates.
Tá, e normalmente esses estúdios, eles têm, o Pilates ele pode ser feito sem equipamentos, com equipamentos que a gente conhece, quem olha parece uma cama, né, de madeira, parece quase um exorcista ali, dá para fazer molas, elásticos. Pode. Originalmente, Joseph criou exercícios sem equipamentos. Então, ele treinava o que a gente chama hoje de Mat Pilates. Mat é M-A-T. Mat Pilates. E é o que é feito o Pilates no solo ou no colchonete, enfim. Não tem auxílio de equipamento. Isso foi a origem dos exercícios de Joseph e até hoje eu trabalho na minha clínica, inclusive com o Mat Pilates. Temos aulas em grupo de Mat Pilates e erroneamente as pessoas pensam que o Pilates no equipamento é mais difícil do que o Pilates no solo, mas não é. O Pilates no solo é mais desafiador e intenso do que o Pilates no equipamento. Que engraçado, né? Mas é o pensamento das pessoas. Você tem que usar ali o peso do seu corpo e se equilibrando, é desafiador mesmo, né? Deixa eu aproveitar, Carol, que você citou o seu estúdio, vamos ouvir agora uma das suas alunas, a Patrícia. Ela diz que não vive mais sem o Pilates. Me chamo Patrícia Correia, tenho 37 anos e o Pilates mudou a minha vida. Eu sou atleta amadora de corrida. Por conta da corrida, eu já estava sentindo algumas dores musculares nas pernas, também no ombro, e o Pilates veio para me ajudar nisso. Já estou colhendo grandes frutos, fiz grandes amigos lá. Toda vez que eu penso assim, acho que hoje eu não vou, aí eu lembro dos meus amigos e aí eu corro para minha aula. Carol, é comum as pessoas buscarem o Pilates como um complemento de algum esporte? Que nem a Patrícia, ela pratica a corrida e o Pilates, né? Completamente comum. Jogadores de tênis, né, atletas amadores de futebol, de corrida de rua, de dança. Então, utilizam muito o Pilates como um complemento para evitar lesões, né, como prevenção e como forma de manter o condicionamento físico, a saúde das articulações. É muito comum. E acho que isso é tão importante, né, Carolina, porque as pessoas às vezes gostam de praticar algum determinado esporte, um beach tênis, né, a gente tem aí um monte, você falou vários, e o que acontece, ciclismo, a pessoa deixa às vezes de lado ou vai deixando de trabalhar fisicamente algumas capacidades que acaba que você na prática do Pilates você acaba desenvolvendo e ajuda demais esse outro lado, né, da atividade que a pessoa gosta de fazer. Mas eu acho que tem muita gente que gosta, que pegou gosto, né, a gente escutou aqui como a Patrícia falou, essa corredora, ela gosta do grupo, ela sente falta, né, então não, pelo menos dentro do seu trabalho, a pessoa não está olhando aquilo como só uma fisioterapia, ela considera aquilo já uma atividade importante para ela, né, não só de suporte para outra. É isso mesmo, é um complemento, tanto que tem pessoas, como ali no meu espaço, né, na minha clínica, a gente tem diversas atividades, inclusive a musculação. Tem pessoas que entram pela musculação, mas acabam necessitando do Pilates também. E também acontece o inverso, a pessoa começa pelo Pilates, principalmente quem tem algum tipo de lesão, limitação, dor, né? Começa pelo Pilates, entra ali num condicionamento físico adequado para depois se inserir em outro esporte, em outra modalidade. Pilates é o tema de hoje do Band News em Forma. A gente está recebendo a fisioterapeuta Carolina Campanari, especialista no assunto. E eu vou abrir espaço agora para a gente ouvir a Alessandra, também aluna da Carol, nas aulas de Pilates. Vamos ouvir. Eu me chamo Alessandra, tenho 48 anos, não conhecia o Pilates em grupo, achei mais gostoso que o Pilates individual, porque ali você tem outras pessoas junto, você vê a dificuldade das pessoas, você consegue entender que não é só você que tem problema com um alongamento, tem uma energia muito boa o Pilates em grupo. Olha, eu preciso dizer que eu achei corajoso da parte da Alessandra de admitir que ela observa
a dificuldade dos outros, das outras pessoas que estão fazendo as aulas, porque é uma coisa que a gente faz mesmo, né? A gente fica se comparando, mas nesse caso, me pareceu uma comparação que contribuiu para a evolução dela, e imagino que para os demais também, né? Exatamente. Acaba gerando aquele espírito de time, né? De equipe. Poxa, vamos lá, vamos juntos, temos dificuldades, todos somos humanos, temos alguma limitação, e aí você vê o grupo evoluir junto. Porque a gente escuta muitas pessoas dizerem, o Pilates é chato, é muito parado, é coisa de velho, enfim. Tem muitos mitos a respeito do Pilates, da modalidade, que não são verdade. Eu acho que isso da aula em grupo, ela inclusive tem voltado muito, e inclusive esse exemplo do Pilates, eu acho maravilhoso, Carolina, porque a gente, há um bom tempo atrás, o fitness sempre foi voltado para aulas, lembra na época de aeróbica, das aulas em grupo, em academia, e depois o lance do personal, acabou muitos estúdios, muitas aulas particulares, perdendo um pouco as próprias academias. E a hora que você coloca um grupo, você tem uma mistura, e você tem capacidades individuais ali, e pessoas que são melhores, ou com mais facilidade ou menos facilidade para determinados movimentos ou atividades, e isso acaba se tornando, é importante que se torne divertido e prazeroso isso, e quando consegue isso, você cria esse time, essa equipe, né? Então é legal as pessoas se encontrarem nesse sentido. Perfeito. O Pilates em grupo, ainda no Brasil, é meio que um tabu, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, o Pilates, ele foi criado para ser uma modalidade em grupo e para contribuir para o grupo evoluir juntos. Eu vou citar um exemplo muito comum, que é o CrossFit. Você, ouvinte, já teve vontade de testar Pilates? O Band News em Forma está reunindo vários motivos para você pelo menos sentir um gostinho de como é essa aula. São tantos os benefícios para o nosso corpo e também para a nossa mente. A nossa convidada é a especialista no método fisioterapeuta Carolina Campanari. Carol, essa relação corpo e mente no Pilates funciona de um jeito parecido do que a gente vê na yoga? Funciona, porém, a gente precisa resgatar isso, né? Pilates não é apenas um exercício, uma atividade física que você chega no estúdio, pratica e vai embora. Pilates é uma filosofia de vida, assim como yoga também. Cabe aos instrutores, a nós instrutores de Pilates, resgatar um pouco mais essa essência de conexão de corpo e mente dentro da aula de Pilates, né? Isso eu pratico bastante com os meus alunos do meu estúdio, então acho muito importante. E não é uma coisa fácil, né, Carol, você se conectar com a sua mente, porque geralmente, eu não sei no seu estúdio, mas aqui em São Paulo, cidade grande, as pessoas ou fazem antes de ir para o trabalho, cedinho, ou depois do trabalho. Essas pessoas que vão depois do trabalho, imagino que já estejam ali com a mente super acelerada, né, do dia mesmo, e você chegar no estúdio, por mais que o ambiente seja trabalhado para que as pessoas comecem a relaxar, não é fácil você desligar a mente e ficar completamente concentrado, né? É um desafio também. É um grande desafio, inclusive acho que é o mal do século, né? A nossa mente acelerada, mas eu acho que cabe ao instrutor, cabe a nós, conduzir verbalmente esse cliente, esse aluno, para ele desconectar, desacelerar e estar ali de corpo presente, alma presente e mente presente durante a nossa aula de Pilates. Inclusive isso faz parte do processo da aula, né, do Pilates, essa concentração, a respiração, o coordenar o movimento com o que você está pensando, né, você se entregar ali, eu acho que isso já faz parte desde o início, e pode ser uma coisa bem intensa também, né, Carolina, eu acho que isso é importante falar para as pessoas não acharem que é simplesmente ir para lá e coordenar a respiração e voltar para casa, né, levantar um braço ou uma perna, né, que tem uma maneira bem intensa de se trabalhar o Pilates também. Tem uma maneira bem intensa, bem colocado o que você disse. É importante também a gente não dar espaço para, por exemplo, uma aula em grupo. Geralmente o pessoal, né, quer conversar, quer interagir, quer dar risada. Porém, não é a proposta ali que a gente está
durante o Pilates, né? Imagina se numa aula de yoga, vou trazer esse exemplo que é bem claro para as pessoas, uma aula de yoga, começa uma converseira, um pessoal dá risada, você não consegue realmente se conectar naquele momento para praticar o yoga. Então, o Pilates segue o mesmo princípio. Eu não deixo, né, assim, a coisa fugir do controle. Obviamente, na chegada e na saída, os alunos interagem, conversam e tudo mais, mas no decorrer dos exercícios, eles têm que estar realmente ali concentrados e entregues para aquela prática. Eu vou chamar agora o relato da Valéria, que apostou no Pilates para a reabilitação de uma cirurgia. Eu me chamo Valéria, tenho 58 anos, faço Pilates em grupo desde 2019. O Pilates melhorou muito a minha postura, sou muito mais flexível, ágil e a plenitude de movimentos melhora a cada dia. O Pilates foi crucial no meu processo de reabilitação de um pós-cirúrgico. Eu não vivo sem o Pilates. Carol, você acompanhou, né, esse trabalho de reabilitação da Valéria. Por que o Pilates pode ajudar no pós-cirúrgico e qual foi o caso da Valéria? Vamos lá, a Valéria, ela já era paciente e ela caiu, sofreu uma queda em casa, escorregou e quebrou o tornozelo, precisou fazer uma cirurgia bem grande, inclusive, com a colocação de placas e pinos. Começou a reabilitação através da fisioterapia ali com a gente, depois foi para o Pilates fazer a reabilitação também, para depois retomar as atividades normais dela, né? Atividades de vida diária, inclusive a musculação, enfim. E o Pilates, ele entra também, aí, ó, olha que caso interessante. A Valéria fazia Pilates em grupo. Quando ela sofreu a cirurgia, a queda e a cirurgia e foi para a reabilitação, ela foi para o Pilates individual. Por quê? Porque estava com uma limitação de movimento, era uma atenção especial, uma reabilitação diferenciada do que a gente trabalha no grupo, que é condicionamento físico. Então, acompanhamos ela individualmente no Pilates para reabilitar a função normal do tornozelo operado. E isso, né, Carolina, mostra que você pode utilizar desse tipo de atividade, até pelo Pilates trabalhar muito essa flexibilidade, essa mobilidade, essa volta de ganho de movimento. Então é importante ele pode ser aplicado num momento desse, e aí como você disse, aí a aula de Pilates, você em grupo ou destinada para ter um condicionamento físico, ela é completamente diferente. Isso cai novamente naquilo que a gente falou sobre ser uma coisa muito só fisioterapêutica, ou só para reabilitação, né? Ou só muito leve. Perfeito. A gente consegue, através da modalidade Pilates, trabalhar diferentes níveis de intensidades de exercício. Então, eu posso, inclusive, num grupo, ter um grupo mais iniciante, trabalhar uma aula de iniciante. E eu posso ter outro grupo de avançado e trabalhar uma aula avançada. Então, é muito dinâmico e atende a todos os tipos de público. Bom, e como a gente já tem falado desde o início aqui da nossa conversa, as pessoas se enganam quando pensam que o Pilates não ajuda a ter mais força, né? Que é algo que exige da gente, não é só chegar lá e fazer os alongamentos, não. Existe um trabalho de força intenso e o Enio, aluno da Carol, também sentiu isso na pele. Olá, meu nome é Enio Godoy, eu e minha esposa fizemos Pilates em grupo durante muito tempo, no fim eu acabei parando, ela continua fazendo Pilates. Pilates trouxe assim uma tonificação muscular muito grande para mim, eu tenho mais de 60 anos já e nunca me senti assim com o corpo flácido, com dores em coluna. Tenho, assim, atividades, eu me vejo, assim, com 30 anos. Carol, o Enio, ele diz que ele tem mais de 60 anos, né? E que ele sentiu esse fortalecimento muscular na idade dele. Então, nessa faixa etária, é muito importante, né, o Pilates? Faz um trabalho bem interessante de força. Excelente. O Enio, hoje, ele está fazendo musculação lá com a gente, mas ele entrou na clínica para fazer Pilates, ficou ali muitos anos conosco, fazendo Pilates em grupo,
e já era um homem com uma estrutura muscular muito boa, praticava corrida de rua também. Hoje ele está com uma estrutura muito resistente, graças ao Pilates, né? Como ele cita no áudio, que ele entrou, foi evoluindo e ganhou muita força muscular e flexibilidade, porque geralmente os homens são mais rígidos, mais encurtados, e isso possibilitou ele a retomar outros tipos de atividade física. Oi, Informers, já estão se alongando aí? Colocaram um tapetinho na sala para o Pilates? A fisioterapeuta Carolina Campanari continua por aqui para falar sobre esse método. Carol, eu queria falar um pouco sobre respiração. O Pilates ajuda a melhorar a nossa respiração ou ele ensina a gente a respirar? Bom, a respiração no nosso dia a dia acontece de forma inconsciente. Ninguém pensa, agora eu estou respirando. Não, ela é inconsciente, involuntária, e o Pilates tem como um dos princípios, né, a respiração completa. Então, a inspiração, utilizando a capacidade máxima do nosso pulmão, dos nossos pulmões, e a expiração também. Então, a gente traz isso, a respiração, que é um movimento tão natural e necessário, para a forma consciente. E quando a gente para prestar atenção na nossa respiração, a gente não só consegue expandir a capacidade respiratória, oxigenar melhor os tecidos do nosso corpo, os músculos, os órgãos, e também acalmar. Né? Quando a gente está muito ansioso, muito estressado, nervoso, com dor, preocupado, a gente não respira fundo. Então, a respiração também tem esse efeito emocional no nosso corpo. E isso a gente consegue aplicar para outras áreas, né, Carolina? Tanto para a vida, né, acho que para o dia a dia mesmo, como para outras atividades. Você aprender a coordenar, aprender a pensar no movimento. Imagino que até, por exemplo, em esportes como a corrida, que é um movimento cíclico, que repete, que parece que às vezes a gente nem está pensando direito, se você tem um cansaço físico, começa no final de uma prova, ou doendo muito, se você pensa na respiração, coordena isso tudo, ele ajuda isso também? Exatamente, ajuda e é importantíssimo. Eu já fui, não sou mais, corredora de maratona, já fiz muitas, e a respiração é fundamental para manter o nosso corpo e a nossa mente em bom estado de atividade durante uma prova de resistência, por exemplo. E você citou que tem um impacto nos nossos órgãos internos, é isso? É isso, exatamente. A gente respira, né, e leva oxigênio para os nossos pulmões, e quando a gente expande a capacidade pulmonar, a gente consegue transportar o nosso corpo, transportar maior quantidade de oxigênios para os nossos tecidos, né? Tecido muscular, tecido dos órgãos, e isso melhora completamente a nossa saúde. Balé Pilates. Você já ouviu falar? Essa é uma das variações do Pilates clássico e quem vai contar tudo pra gente é a fisioterapeuta Carolina Campanari, nossa convidada de hoje aqui no Band News Informa. Antes disso, a gente vai ouvir os relatos da Sandra e da Natália sobre as aulas. Eu me chamo Sandra, tenho 46 anos, faço balé pilates há um pouco mais de um ano. Dentre vários benefícios, eu gostaria de ressaltar a questão da disposição e também a postura. Olá, meu nome é Natália, tenho 26 anos. O balé pilates foi para mim um divisor de águas. Eu estava num período de sedentarismo, e hoje eu posso dizer que ele me motivou a voltar até mesmo a treinar e a fazer outros exercícios físicos. Então eu super recomendo. Carol, conta pra gente como é essa aula de balé pilates, que tipo de exercícios vocês fazem? Balé pilates é uma formação que vai além do pilates, então o profissional que já é formado em alguma escola de pilates, seja ela qual for, clássico ou contemporâneo, qualquer escola de pilates, é um candidato a fazer a formação do balé pilates, né?
Então, pode ser um profissional de dança, pode ser fisioterapeuta ou educador físico para aplicar essa modalidade. Nada mais é do que a união dos princípios do Pilates com os princípios da dança, no caso, o balé. Então, trabalha muito resistência, postura, força muscular, flexibilidade, refinamento dos movimentos, e é uma aula super, super, super intensa e divertida. O pessoal gosta muito dessa modalidade. Ela tem música? Tem música, sim, tem música, tem acessórios próprios da aula de balé Pilates, né? Vocês usam a barra, por exemplo, de balé clássico? Usamos a barra, usamos sabe aquela fita, como se fosse ginástica olímpica, que usa aquela fita colorida de cetim? Uhum. Isso traz, né, uma beleza, uma fluidez e uma diversão também para aquele momento. Utiliza alguns acessórios do Pilates também. Então, o Magic Circle, que é um acessório que Joseph Pilates criou, utiliza ali. Tem várias coisas que se conectam entre o balé e entre o Pilates. Não à toa o nome do método, né, da técnica. Vou aproveitar esse espaço para a gente ouvir a experiência do Milê no balé Pilates. Tenho 32 anos e eu faço balé Pilates. E uma das diferenças que eu senti bastante em iniciar a aula foi em relação ao postural. A minha postura melhorou bastante e o trabalho de abdômen, o esforço que é feito, e um detalhezinho ali específico para também a quantidade de trabalho de panturrilha que você acaba fazendo na aula é muito benéfico. Eu senti bastante diferença. Bom, ele citou aí, Carol, a panturrilha, pelo visto pega bastante, né? A panturrilha, ele lembrou de citar. Vocês orientam os alunos a fazer alguma massagem depois da aula, até para não ter um enrijecimento muscular, né? Na verdade, como a gente trabalha também o alongamento, a flexibilidade, ali por conta da aula, o aluno não vai ficar comprometido, né? Porém, como qualquer modalidade esportiva e qualquer corpo, né? Os corpos têm diferentes limites e sensações dolorosas. Quando ocorre do cliente, do aluno, ficar com muita dor muscular, obviamente, a gente orienta como proceder para o alívio dessa tensão, dessa dor, enfim, desse esforço que o cliente sentiu. E o balé solicita demais a meia ponta, né? Então acaba pegando essa panturrilha aí que ele reclamou, mas achou bom, né? Sinal que fez efeito, né? É isso. Ô Carolina, e dá para então a gente pode dizer, por exemplo, para os ouvintes que a gente consegue direcionar o Pilates para atividades específicas? Então fala assim, poxa vida, eu jogo tênis, ou eu pedalo, ou eu faço handball, mas eu vou fazer o Pilates para me ajudar aqui, para dar uma alongada, para dar uma concentrada, para dar uma tonificada. Eu consigo direcionar, se o professor tem conhecimento, o instrutor, ele consegue direcionar aquele Pilates geral também para uma modalidade específica que a pessoa esteja precisando? Consegue. Eu trabalhei durante 8 anos, faz 14 anos que eu trabalho com o método Pilates. Durante 8 anos, eu trabalhei exatamente só dessa forma que você acabou de citar, com clientes individuais, direcionando eles para uma melhor performance, para um determinado esporte, né, para determinada atividade de vida que ele praticava. Hoje, né, após eu ter me especializado, morado nos Estados Unidos, enfim, e entendido mais esse conceito do Pilates em grupo, hoje eu trabalho com grupos e de uma maneira talvez não tão específica, direcionando para o esporte, mas que com certeza vai ter os mesmos benefícios do que com uma maneira direcionada. Eu acho super importante, a gente já falou um pouco sobre isso no programa, Carolina, mas eu acho tão importante a gente ressaltar que as aulas em grupo, elas voltaram,
né? Elas estão voltando, elas tomaram outro formato, acho que é legal falar isso, e às vezes a pessoa acha que a aula em grupo, ela está menos assistida, ela está sendo menos orientada ou corrigida pelo profissional, e é importante a gente saber que não, que quando a gente tem uma quantidade de pessoas que ali, naquele grupo, por mais que tenha um nível diferente, ou dependendo, aí o número de pessoas, o número de instrutores, ou quem são as pessoas que estão ali, se é uma pessoa nova, a gente consegue num grupo dar essa atenção necessária e para a gente resgatar um pouco dessa parte de sociabilização, né? Eu acho que muitas pessoas falaram aqui dos seus pacientes ou clientes, pessoas aí, alunos que passam com você, e para as pessoas não se assustarem, porque foi vendido durante muito tempo na nossa sociedade que o personal, a aula exclusiva, a aula individual é a melhor solução, porque é direcionado, mas você pode ter isso também numa aula em grupo. Então, acho isso muito legal, as pessoas entenderem e testarem, não quer dizer que em qualquer lugar isso vai servir para a pessoa, mas que isso existe. Perfeito, excelente colocação. E eu adoro falar sobre isso, porque realmente é um mito, é um tabu, né? Como eu já citei, as aulas em grupo, elas são extremamente dinâmicas e seguras. Obviamente que o instrutor tem que ser capacitado, tem que ter o mínimo de capacidade de, né, conduzir um grupo de uma maneira uniforme e segura. Eu atendo 6 alunos por hora, né, na minha aula de grupo. E a gente sabe que, infelizmente, o Pilates é uma modalidade que ainda não é acessível a todos. E o que o instrutor, os estúdios de Pilates começaram a fazer é, dentro de um estúdio convencional, colocar 2 clientes ou mais no mesmo horário e montar aulas diferentes para cada um. Então, o instrutor se dividia em 3 no mesmo horário para poder ter uma renda melhor. O que não acontece no Pilates em grupo. O Pilates em grupo, eles fazem o mesmo exercício, ou seja, o instrutor tem que dar uma aula e não 3 ao mesmo tempo. Então, fica muito mais seguro, porque o instrutor, ele está dando uma aula e olhando todos os seus alunos reproduzirem aquele movimento. E se o instrutor vê algo que não está fluindo bem, alguém que não está fazendo algo corretamente, facilita muito o instrutor corrigir aquele cliente, do que ele ficar num estúdio convencional, dando 3 aulas diferentes ao mesmo tempo, uma para cada cliente naquele horário. O Band News em Forma vai chegando ao fim, tá todo mundo mais flexível depois de ter escutado as explicações da fisioterapeuta Carolina Campanari sobre Pilates. A gente falou sobre o Pilates clássico, falamos há pouco sobre o balé Pilates e tem também o Baby Pilates, Carol? Sim, o Baby Pilates e tem o Pilates Kids. São modalidades diferentes. Baby Pilates é quando a mamãe retorna à sua atividade física e leva o bebê no sling para praticar Pilates junto com ela. Isso é uma forma de conectar mãe e filho, né, mamãe e bebê, e de a mãe poder retornar às atividades dela. E também o Pilates Kids, aí já é o Pilates direcionado para criança, né, para criança praticar o Pilates. E as crianças fazem a partir de qual idade? A partir de 3 anos de idade, que já tem uma compreensão, né, e uma coordenação legal, já pode começar a fazer. Os bebês, eles vão bem pequenininhos mesmo? Pequenininhos, quando o médico libera, né, a saída de casa, geralmente aos 3, 4 meses, as mamães já podem ir fazer o Baby Pilates com os bebês. E vocês têm mais alunos da terceira idade ou não? Porque muita gente pensa que Pilates é, como você mesma falou, né? O pessoal com mais de 60 anos que faz. Mas até pelos áudios que a gente ouviu aqui ao longo do programa, pessoas com pouco mais de 20 anos já estão buscando até como forma de prevenção, né? Exatamente. Então, assim, isso realmente é um mito. O Pilates não é coisa para terceira idade apenas. Para terceira idade é importantíssimo, eu diria até fundamental. Porém, pessoas jovens se beneficiam muito do método, conseguem ter uma tonificação muscular bacana através do Pilates, uma postura mais elegante através do Pilates.
Então, pessoas jovens cada vez mais têm praticado a modalidade. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com a fisioterapeuta Carolina Campanari, com as explicações sobre Pilates. Carol, boas aulas, muito obrigada, viu, pelo seu tempo e até uma próxima. Obrigada, Carolina. Um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada e até uma próxima. Camila, a hora de ir embora, quem quiser ficar flexível com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, que a gente tem uma semana bastante flexível, né, Bruna? Porque a diferença a gente só sente quando a gente pratica. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes. Lembrando que você pode escutar todas as edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas. Tem também a nossa playlist no YouTube, no canal da Rádio Band News FM, e no Spotify é só procurar o perfil Band News em Forma. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.